Bom dia. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Vou anotar o tema da live aqui, vou deixar fixado para o pessoal poder entrar e saber do que a gente está falando. Bom dia. Vou fixar o comentário aqui. Aí, vamos ver se foi. Foi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, a Fabi já tá aí, a Ilse. Oi, Ilse, quanto tempo? Saudade. A Gei. Pessoal que for entrando aí, vai colocando. Se você tem filhos, ou se você é avó, às vezes está aqui para aprender um pouquinho sobre essa fase seletiva. Qual a idade do seu bebê, se você está passando por isso também, aí para a gente já esquentando o nosso bate-papo. Aí já vou chamar a Fabi. Olá, bom dia. A Rosa. Hoje a gente vai bater um papo sobre seletividade alimentar. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias para ajudar vocês aí também. Fabi já tá aí, vou chamar você, Fabi. A gente entrou certinho 10 horas. Vamos ver aqui, fazer uma transmissão ao vivo com a Fabi. Oiê. Aí, foi. Bom Bom dia. dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo. jóia. Deu certo, né? Vamos agora tentar ver se não vai cair, se não vai ter algum problema pra gente continuar. Sempre tem, né? Ontem eu fiz uma live com a Priscila, do Cozinha com Essência. Ela é de Belo Horizonte. Eu falei assim, gente, a internet tem Ah, algumas coisinhas ruins, mas tem umas coisas muito boas, né? Que a gente conhece nossa, pessoas que a demais gente nunca ia ter oportunidade de conhecer, poder trocar de ideia, conhecer. experiência. Muito bom. É, Prazer te é conhecer. muito bom. É um É prazer tipo também. pessoalmente isso, né? É, tipo, pessoalmente. Tipo, essa coisa que a gente acaba conhecendo um perfil, o outro, a gente se identifica com o profissional e a gente tem a vontade de passar essa informação para mais pessoas. Eu acho que isso que tem unido muito, né? O Instagram tem unido bastante profissionais nesse sentido. É verdade. É bom, Então, né? Poder saber que é tem muito gente bom. que trabalha assim com do mesmo perfil, tem o mesmo perfil que a gente para poder seguir na Caminhar luta, junto. né? É isso aí. E foi o meu convite, né, Fabi? O pessoal tá entrando Obrigada, aí, mas muito aí a gente. obrigada pelo convite, aliás. Eu agradeço que você tenha aceitado. De fato, eu tenho recebido bastante mensagens por direct e tenho atendido várias famílias com a queixa de crianças seletivas. Eu acho que é um pouco porque eu tenho passado essa fase aqui com meu filho, então um pouco que a gente atrai e o que a gente acaba falando mais, né? Então eu pensei, eu pensei nas estratégias para deixar a informação um pouco mais direta para o pessoal entender, né? Mais prático, para que não seja algo muito teórico, né? E aí a pessoa fala, tá, e eu faço o que com isso, né? De jeito que eu aplico isso aqui na minha casa. E aí, vendo o seu trabalho, acompanhando o seu trabalho e vendo essa coisa das atividades, do lúdico, de como você Adoro. envolver mais essa criança. Não adianta a gente chegar e dizer, olha, come, olha, experimenta, olha, mamãe tá comendo. Então, são coisas que chega uma hora que não funciona, né? E aí a Aliás, gente assim, precisa a gente partir. fala muito de não usar nem esse termo experimenta, né? Só usar Não o termo deve. experimenta já assusta um pouquinho, né? O A termo gente ficou vai meio. falar sobre isso também. Eles não sabem o que é, né? Então, assim, a família tem as ferramentas dela em casa, mas que nem sempre funciona. Ou então funcionou até uma certa idade, e aí que eu acho que começa a preocupar muito os pais. Poxa, mas aceitava de tudo.
comia super bem, né? Aceitava os vegetais, as frutas, e agora não aceita mais, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. Então eu vou começar me apresentando, aí você se apresenta e a gente já vai direto pro conteúdo, tá? Tá bom. Então tem seguidores aqui da Fabi também, então eu sou a Tamires, eu sou nutricionista infantil. Eu trabalho especificamente com famílias, né, e bebês que estão em fase de introdução alimentar, então dos 6 meses aos 2 anos, né? A Fabi tem uma faixa diferente, né, de trabalho, né, de Sim. criança. Mas eu, aos 10 anos já de formada, né, em nutrição, eu pude identificar que a introdução alimentar é um período muito importante, né, de formação de hábitos alimentares. Mas ele não é decisivo, né, Fabi? Porque a gente pode fazer, sim, uma introdução A vida alimentar muito inteira a bem gente feita. pode promover mudanças, né? Para Exatamente, melhorar. exatamente. Mas a gente sabe que Nessa é fase da criança ainda é mais fácil, né? importante. Você evitar problemas futuros. Pode ser que mais para É, frente você já tenha algum problema desenvolvido e tenha que mudar alguns hábitos. Acho que é melhor prevenir do que é, remediar, né? e fica mais difícil. Eu acho que é muito também um caminho em que você vai trilhando junto com a sua criança, né? Então eu vejo na introdução alimentar uma oportunidade da família também se reinventar, de cuidar da alimentação junto com a chegada dessa criança. Então eu me apaixonei muito por isso com a chegada do meu filho. E aí eu criei o projeto Bem Nutro, que é essa página que busca compartilhar receitas, informações, dicas Eu sobre adoro esse. que você fala assim de uma maneira tão calma, tão assim, vai dar Ai, tá tudo dando reflexo. certo, parece que vai dar É, tudo certo, só pelo seu tom de voz. Assim, gente, tem que ser assim? Não sou, eu sou assim agitadésima, porque eu acho que eu me dou bem né, assim com as Fabi? crianças. Então, vamos nivelar É outro isso perfil, junto. né? É. Mas a minha visão era mesmo acolhimento dessas famílias nessa fase tão importante. E aí eu trabalho também com palestras, workshops, e eu dou também a consultoria, que ela é online ou presencial, tá? Uhum. Então, para quem não está me seguindo, quiser conhecer a minha página, né? Quem for seguidor da Fabi, seja muito bem-vindo, tá? Então, a Fabi se apresenta e depois a gente continua. Eu sou Vai lá, Fabi. nutricionista, sou formada já há 18 anos, já atuo no mercado já há um tempinho, né? Tenho uma empresa de consultoria e nutrição, a Global Nutri, e lá eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Se é Tá dentro do certo. papel da nutricionista, eu já trabalhei. Mas o que eu mais gosto mesmo é de desenvolver esse trabalho com as crianças. Então, sim, eu faço um trabalho de gestão dentro da empresa, a gente presta serviços para escolas, para restaurante, para outras empresas, mas o que eu ponho a mão na massa mesmo é a parte da consultoria escolar. Então, eu trabalho daí Legal, diretamente com criança, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar com nutrição infantil, é esse trabalho legal. direto com a criança. Mas eu atendo Uhum. consultório também, porque daí veio uma demanda, né? Como você tá ali com a criança todo dia, tem um É, contato maior com a criança, você acaba que os pais perguntam se atende, não atende. Então, eu atendo também em consultório, mas somente criança. Então, tá. a gente pega, né, com o passar do tempo na profissão, a gente vai selecionando aquilo que nos dá prazer de fazer e o que não dá, a É gente verdade. vai passando, né? A Vai gente vai passando. buscando parcerias para poder desenvolver aquele outro projeto também, mas assim, para atuar como nutricionista mesmo, eu gosto desse nicho das crianças. Que legal. Ai, que gostoso. Ai, bacana. Muito legal o seu trabalho, Fabi. Obrigada. Então é isso, gente. Então vamos falar assim especificamente sobre a seletividade alimentar. Então, o que que vocês vão ver por aqui? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é. E aí a gente tem um outro conceito que seria uma seletividade extrema, que a gente diz que é uma dificuldade alimentar, tá? A gente vai falar especificamente sobre a seletividade, mas é importante a família conhecer as diferenças para saber identificar, né, como que a sua criança, que o seu bebê, ele está se comportando dentro de qual dessas duas categorias, né? Aí a gente quer falar também como que a gente vai trabalhar especificamente a seletividade, então através de descobrir se alguns erros você está cometendo, né? Então quais são os principais erros que prejudicam essa fase e provavelmente faz com que ela não seja transitória, ela possa ser permanente, né, Fabi? E aí desenvolver N outros problemas.
E aí as estratégias específicas para a gente trabalhar, tá? Então, assim, a seletividade alimentar, vamos dizer que seria um comportamento, né, Fabi, onde o bebê geralmente ele tende a requerer mais autonomia. Então, o que eu observo nas famílias que me chegam são bebês na fase dos 18 meses, né, até 2 aninhos, inicialmente, às vezes antes, às vezes depois, mas ela tem uma faixa de 2 anos ali até os 6, 7 anos de idade, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, hein, Fabi? Se você perceber outra coisa na tua atualidade, aí no seu meio Sim, de trabalho. sim. Então, muitas vezes, a família tem uma criança que às vezes nem é seletiva também, né, Fabi? Então, eu atendo famílias que o bebê acabou de completar 1 ano e esse bebê começou a reduzir a quantidade de alimentos que ele consumia antes, né? E aí a família já acha que essa criança está seletiva, e não é, uma coisa não tem a ver com a outra. O que acontece é que a partir do primeiro Na aninho, verdade, e aí muitas isso depois, coisas podem causar uma inapetência na muitas, criança, né? Vários o fatores. Pode ser apetite é uma muito coisa assim muito variável. bem, né? E aí, essa pequena confusão de que o bebê completou 1 ano e ele diminuiu o volume de alimentos, precisa ter um cuidado, né? Porque, assim, de fato, o bebê até o primeiro ano ele triplica de peso, então ele tem uma necessidade energética diferente. E a partir do primeiro ano, isso depois com 2 aninhos também, eles vão comendo um pouco menos do que eles comiam, porque senão o ganho de peso vai ser muito exagerado e aí a criança vai ficar obesa, né? Então, não confunda a redução desse volume com a seletividade alimentar, que ela é uma seleção. Então, a criança começa a selecionar alguns alimentos que ela até comia antes, mas que ela não aceita tão bem agora. E geralmente tem um tempo, né? Por exemplo, nossa, ama uva. Aí ele só quer a uva. Uma semana comendo uva. E aí, de repente, ele diz, não gosto da uva, né? E aí a família muitas vezes pensa o quê? Nossa, mas gostava tanto. Mas, na verdade, pode ser que a criança não queira comer a uva naquele momento, né? Eu acho assim que uma E coisa aí a gente importante da gente pontuar isso. falar é que os rótulos, eu vi uma vez essa frase, achei muito legal, que os rótulos aprisionam, né? Então a Nossa, gente é terrível. A expectativa e também. tem que tomar Então, muito cuidado, porque muitas coisas podem levar à inapetência. Então, já rotular como seletivo, ruim para comer, chato para comer, só vai fazer com que ele queira vestir se aquela torne. camisa, né? E daí Com ficar que ele se mesmo. torne. Então, eu tenho que cumprir o que me foi dado de missão, né? Sou chato É, para comer, sou chato para comer. Agora eu vou ser chato, né? que a família muitas vezes ela não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é É, importante. O bebê de 1 ano, ele não é seletivo, ele diminuiu o volume, primeiro ponto. é. Aí, quando ele chegar por volta de 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, aí próximo de 2 anos, é que começa às vezes, uma resistência para aceitar coisas que não aceitava, que aceitava antes, né? Então, eu tenho aqui algumas diferenças, ó. Então, a criança mais seletiva, ela diminui a variedade, tá? E ela reduz um pouco da quantidade, mas, por exemplo, ela come em média 30 alimentos, tá? Ela tem uma variedade legal ainda. E ela não Come um chega a alimento de excluir, cada grupo, pelo menos, ela não né? chega a excluir o grupo. Por exemplo, nossa, parou de comer todas as frutas. Não, ela come. E aí a família chega para mim, ela não come nada de fruta. Ah, qual que ela come? Ah, ela come só a banana, a uva, a melancia, a laranja e o melão. Essa criança, ela tá Olha, seletiva, na verdade, né? Não é que ela não come. Mas talvez ela não coma para a expectativa dessa mãe. é. Já uma criança com uma dificuldade alimentar, ela tem uma restrição maior, né? Ela recusa geralmente um grupo alimentar todo por causa da cor, por causa da textura, né, Fabi? Por causa Tiver de um alguma comportamento muito hipersensibilidade, ritualista, né, é nessas crianças que têm ritualista, dificuldade. Então, ela só come a comida preparada por uma determinada pessoa, ela só os come mesmos naquela mesa, utensílios. ela come com aquele prato, com aquele talher. Ela cria muitos É, rituais. Então, é uma coisa bem é, exacerbada, assim, a gente é consegue bem extremo. identificar bem, né, quando é a diferença por uma seletividade de uma dificuldade. Às vezes a criança até ela acaba é, tendo aquela reação de luta e fuga, então ela tem náusea durante a refeição, ela vomita. Então você vê que é uma criança que ela tem uma dificuldade mesmo em se alimentar, diferente da criança seletiva, tá? Então é importante de qualquer forma, gente, aqui não substitui consulta. É Sim. uma live,
Então, a gente precisa procurar um pediatra, um gastropediatra, uma nutricionista infantil, para poder descartar qualquer questão orgânica, né? Doença, alguma coisa, um Uhum. refluxo, alguma doença gastrointestinal, que está prejudicando a aceitação de alguns alimentos. Também é importante a gente dizer. Foi ao médico, foi ao pediatra, descartou, então a gente pode trabalhar algumas estratégias, né? Mais tranquilas, para que isso se reverta, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa diferença? Acho que é isso, né? Vocês têm Aham. alguma dúvida sobre essa diferença entre seletivo e dificuldade? Se vocês tiverem, pode colocar a dúvida aí pra gente. Vale lembrar que a dificuldade alimentar ela tem que ser tratada com equipe multiprofissional, Isso, então é super importante. perfeito. Se você veja que ele tem um comportamento muito diferente, né? Digamos, Está diferente em relação preocupante, né? que seja um desvio muito grande, daí é importante procurar ajuda profissional, porque quanto antes, melhor. Menos consequências isso vai ter. Porque pode ser alguma coisa orgânica, pode ser alguma dificuldade do processamento sensorial, e tudo isso a gente precisa do diagnóstico de vários profissionais em conjunto Fono, para TO, identificar. É. é isso Mas, aí. assim, fases de seletividade alimentar pode acontecer durante toda a infância, né? E devido a várias questões. O que mais preocupa é quando esse período de seletividade se estende e a gente tem alguma Uhum, deficiência ou no crescimento ou então perda de peso. Se você vê que o seu filho uhum. ficou seletivo por uma semana porque perdeu um dentinho, porque está doentinho, Tá porque doente. a rotina de sono está alterada, eu mudei de cidade, mudei de casa, fui fazer uma viagem. Então, tudo isso atrapalha a questão, a aceitação dos alimentos. Então, assim, isso é Sim. normal acontecer. Períodos de inapetência, quando você fica, às vezes, fica doente, você não quer comer determinados Calor, muito alimentos. Tudo isso frio. é normal. A gente não pode falar aí que é seletividade, mas não é uma coisa assim preocupante Preocupante. que a gente precise buscar, né? Ficar buscando recursos que não são adequados, que só pioram, né? Porque eu acho Só que pioram. quando a gente coloca na Remédio para abrir cabeça que isso é apetite. normal acontecer durante vários períodos da infância, a gente não vai buscar recursos um pouco nada ortodoxos para poder resolver o problema. Então, colocar na E, cabeça que e, isso pode acontecer e tem vários gatilhos para isso, ajuda bastante, né? Diminui a é, expectativa. eu acho que a família tendo essa consciência, ela acaba se sentindo mais tranquila durante o processo. É. E eu vejo um pavor muito grande na falta de padrão, né? Poxa, nossa, ele comeu uma semana super bem. Eu achei que estava tudo ótimo. E aí, de repente, recusou o almoço e só jantou. Então, é comum eles terem, porque É eles fazem também normal, normal. supercompensação. É. Come bem 2, 3 dias e aí de repente falha 2 dias, realmente às vezes come mais no almoço, menos no jantar. Isso a Mas gente eu tem acho que até às vezes a documentado na mãe leva no Sociedade Brasileira de pediatra, Pediatria. né? E o pediatra fala, tem que comer, né? Tem Também, que também. comer. Aquilo cria um estresse, uma ansiedade, acaba com a dinâmica da É, família. A mãe começa a ficar estressada porque o filho tem que comer. Se ele não come, ela fica mais estressada. Ele sente que ela está estressada. Aquilo vira uma bola de neve. A gente tem que pensar também que tem que respeitar, que ele vai comer a hora que precisa, ele vai comer. é a E em divisão alguns de casos extremos. responsabilidade. É. Eu acho que a divisão de responsabilidades funciona sempre muito bem. Então, para você que não conhece a divisão de responsabilidades, nossa, precisa, porque ela é libertadora. A Então, quando criança a gente nasce com a sabe, capacidade de autorregulação, né? Então, é, ela sabe o quanto ela precisa comer. Devido a esses fatores é, externos, a gente fica forçando, e isso causa uma desregulação, né? Desregula. Isso ela começa a não conseguir mais perceber os seus próprios, a próprios sua- sinais, os né? seus próprios sinais, isso. Eu A acho que gente tem dentro que dessa confiar um divisão, pouco mais nas crianças, né? tem que confiar, porque aí tem que dividir essa responsabilidade. Então, isso que eu ia entrar um pouco aqui, que eu vejo que quando a família não divide, ou seja, a família ela precisa pensar no que ela vai oferecer. Então, eu vejo que quando a gente oferece alimentos industrializados, e aí aqueles que têm já teor de açúcar, por exemplo, uma simples bolachinha maisena, né, Fabi?
para um bebê de 6 meses, um bebê de 8, até um aninho, ou muitas vezes em fase que a criança não está aceitando muito bem o alimento, fica mais difícil da gente depois oferecer a fruta, dessa criança querer um alimento mais saudável, né? Eu acho que essa introdução de alimentos altamente palatáveis, ela prejudica o paladar da criança e ela ajuda, sim, a criança a ficar mais seletiva, né? Sim, com certeza. E por que às vezes as famílias fazem isso? Porque é corrido. Elas trabalham, né? O dia a dia é muito corrido. Às vezes deixa com outro cuidador, que não vê mal em oferecer uma bolachinha, né? Então, é de nossa responsabilidade nessa divisão da gente, como pais e cuidadores, cuidar do que oferecer para essa criança, né? Essa responsabilidade é nossa. Então, se a gente faz a nossa parte, oferece os alimentos saudáveis, prepara, monta um pratinho legal, né, bem equilibrado, a gente Cria uma deixa para a rotina, né? É responsabilidade do importante bebê, ter uma rotina, né? cria A a rotina criança ter alimentar, os horários certos para tomar café, lanchar, porque às vezes os você intervalos. oferece qualquer coisinha a mais nesses intervalos, pode interferir no apetite, né? Eu, para os meus pacientes, que é assim, O direcionamento da apetite. fome. Eu não vou É, obrigar a comer nada disso. Mas assim, eu não vou fazer um lanche grande antes do almoço. Dependendo do horário que a criança chega na escola, ela chega morrendo de fome. Dependendo do que ela come aqui, naquele horário, ela não vai conseguir jantar direito. Então, que tal dar só uma é, frutinha, alguma coisinha levinha para direcionar a fome para o jantar, para a refeição principal? Então, esse é, cuidado aí da rotina, o que é oferecer em muito cada horário, importante. quanto, que tipo de alimento, criar essa rotina que direcione a fome para as refeições é responsabilidade dos pais. E é importante, muito importante, que a criança tenha um estômago pequenininho. Qualquer coisinha que come já vai perder o É, apetite para as outras mais para frente, né? e aí não pode culpar a criança, que era isso que eu queria dizer, porque a responsabilidade Não é dá nossa. para Então, culpar a ai, mas criança, ele é pediu, ótimo. ele viu e pediu. Não é? Daí vai Ah, falar mas que ele ele que é o viu e chato pediu. para comer, né? Que ele é o chato para comer. Então, assim, a gente, sem julgamentos, pelo amor de Deus, mas às vezes a pessoa não tem essa informação, né, Fabi? Às vezes a mãe é chata, quer só uma bolacha, uma bolachinha maisena, e qual o problema de oferecer, né? E aí a É, tem criança vai ter a bastante. responsabilidade de comer ou não. O que você Tá, falou? eu estava vendo uma matéria de psicologia positiva e a pessoa que estava dando a palestra, ela estava falando que assim, mesmo quando a criança é pequenininha, que ela não lembre, por exemplo, se forçar a comer, né? Ai, não, come, pode abrir a boca. Tudo que aquele alimento que ela não quer comer e você força, que por mais que ela não lembre depois, ela vai guardando aquilo no inconsciente. E depois São esse memórias, né? inconsciente vem para guiar os comportamentos, né? Daí chega lá na Sim. frente, ela não quer comer aquele determinado alimento porque vem no E ninguém inconsciente sabe dela por uma quê. sensação ruim, que foi uma É, coisa não foi eu falo legal. muito disso nas consultorias. É isso mesmo. Então, o momento É da esse o lado. coisa de prazer, uma coisa bacana, um momento agradável, relaxado, descontraído, um momento de aprendizado, de encorajamento, né? Ah, eu acho uma delícia. Se você quiser provar, né? Ou se quiser só tocar, se quer só sentir o cheirinho. Então, assim, nunca obrigar de jeito Fazer um nenhum. Não é carinho. uma opção obrigar, né? Então, assim, eu acho que essa primeira parte, que são coisas que agravam, né, esse período, né, é a falta da rotina, né, então, puxando um pouco do que a gente falou, é o tipo de Uhum. introdução alimentar também, porque se é uma introdução alimentar mais passiva, onde o bebê só recebe o alimento, quando ele chegar numa fase de mais autonomia, a tendência é ele ter recusa, porque ele não conhece, ele não esmagou, ele não passou no cabelo, né? Ele não se sentiu parte daquele alimento, né? Ele não teve uma relação saudável com os alimentos. E aí eu acho que isso prejudica também, tá? E uma coisa muito importante que a gente não falou, né, até agora, que é o sentar à mesa com a criança, o comer junto, Fabi. Dar um Faz exemplo. parte da correria. Eu sei que as famílias estão muito corridas e a gente vê também hoje a mãe também trabalhando muitas vezes e às vezes muitas vezes em casa, como eu, e às vezes a gente não consegue fazer toda essa dinâmica, né, dessa rotina. Mas é importante comer junto, porque além de dar o exemplo, os pais são, nossa, o amor maior daquela criança. E se eles estão colocando isso dentro da boca,
né, aquele alimento dentro da boca, a criança faz aquela assimilação, tanto o pequenininho quanto o maiorzinho, pela essa questão de copiar os pais, né? E E isso também eu acho que 90% ajuda da muito. linguagem da criança é corporal, né? Não adianta você É, falar para ela, que é o que ela entende mesmo, é o que você está fazendo na frente é o dela. que você está fazendo, exatamente. Muito Tá? mais. Então, vamos falar um pouquinho então sobre os erros agora? Então, a gente fala dos erros e aí das estratégias que a gente vai conduzir. Que um a gente já Quer falou, comentar né? alguns aí? Do Já achar que falamos criança alguns, tem que já. comer a qualquer custo. É isso daí. Não comer junto é uma questão também de um erro. Às vezes não dá A todo gente, dia, mas que algumas vezes, né? Ou então que alguém vai estar cuidando daquela criança, que não seja com os pais, mas com é um cuidado. ajuste de rotina. É. É, é ajuste, porque às vezes um café da manhã já é o suficiente. Um café da manhã que às vezes alguém acorda um pouco mais cedo para sentar com essa criança e faz muita diferença, assim, pelo menos nas famílias que eu trabalho com crianças seletivas, é o divisor de águas, é o sentar e comer junto. E aí, excluir o alimento de recusa, né? Então, geralmente, assim, às vezes a família está num nível de ansiedade para ver se a criança está comendo, e ela, de repente, vê uma luz no fim do túnel quando a criança começa a aceitar a mandioca, né? E recusa a batata. Então, aí não tem mais batata, a batata some, e aí só oferece a mandioca, a mandioca, porque é alguma coisa que, ai, graças a Deus, está comendo a mandioca, não é? E aí você começa o quê? A afunilar todas aquelas opções, e aí quem não é visto não é lembrado. Então, aquela batata que você deixa de oferecer mesmo no momento de recusa, ela vai ficando cada vez mais esquecida. Fora o Então, paladar também, né? Ele não estimula em nada, né? Isso, o paladar da nada. criança, para poder diversificar. Se você oferece sempre a mesma coisa, ele vai querer sempre a mesma coisa, porque o Sempre a paladar mesma dele coisa. não vai estar E treinado depois ele para. vai enjoar daquilo que ele estava comendo, né? Ah, vai. Então, a grande saída aí é variedade, gente. A variedade de um cardápio bem distribuído. Não assim, café da manhã é sempre o mesmo, o lanche é sempre as mesmas frutas, do almoço é sempre o arroz e o feijão, e o arroz é sempre branco. Então, sabe aquela monotonia alimentar? Ela é uma porta para uma seletividade alimentar e muitas vezes que não vai ser transitória, né? E aí, dentro da seletividade transitória, a gente pode ter depois a dificuldade, né, Fabi? Porque daí Uhum. vai tendo toda essa seleção, e aí às vezes a família pressiona, a criança recusa. A gente tem o ciclo da recusa alimentar também, né? Então Uhum. eu acho que também punir, chantagear e forçar a criança também é um erro muito comum. Ela entra nesse ciclo de recusa. Então, quanto Mais mais uma você colherada. força, mais uma A famosa colherada, mais uma colherada. ou um docinho depois, ou a televisão depois, né? Ou depois a gente vai passear, vai fazer alguma coisa mais legal do que o alimento que você está comendo. Então já deixa bem claro para a criança que Aquilo comer é é ruim, ruim, que né? comer é chato. Né? Ela precisa de uma recompensa. O que mais? De erro, acho que são esses, né? E a substituição Tem uma é expectativa daquele. muito alta, né? Também em relação que ele vai comer sempre muito bem, comer tudo de tudo e tudo que você imagina. Então, acho que é colocar uma expectativa muito acima do que é a realidade também acaba sendo um erro, né? Que leva a vários É, outros. é muito frustrante. Eu vejo as mães, principalmente também quando os bebês estão começando a comer, e nessas fases seletivas é muito frustrante a mãe ir para cozinha, por exemplo, às vezes até levar a criança numa forma de tornar tudo mais lúdico. E aí faz o preparo e aquela mãe já está esperando. Ah, ele vai comer, ele vai comer. E aí, de repente, recusa. E aí, essa série de recusas, tem famílias e mães que têm dificuldade em lidar por causa da expectativa. Então, joga a E não expectativa é lá nada embaixo, né? pessoal, né? Não Leva é para o nada lado pessoal. pessoal. Ai, não comeu a minha comida deliciosa que eu fiz com tanto amor e carinho. Eu acho que o mais Uhum. importante disso tudo é a gente sempre pensar que o importante não é o produto final, é o processo. Não é o resultado, é a Aonde vai chegar? experiência toda, né? Que ele teve naquele momento de troca, de conexão ali na cozinha De para fazer a conexão. comida. Então, assim, a experiência é o objetivo disso, não é o resultado final, ele comer, engolir, né?
E são pequenas conquistas que às vezes as famílias não conseguem ver. Então é a conquista do quê? Pensa numa criança que não tolerava, vou usar o meu caso aqui, né? Que ele não gostava do repolho, por exemplo, né? Mas sempre ofereci na introdução alimentar, o repolho picadinho, o repolho no bolinho, o repolho no omelete. E aí o repolho cru e o repolho sozinho foram coisas que levaram tempo para serem aceitas aqui em casa. Hoje ele come repolho naturalmente, tanto cru quanto o tradicional, mas ele tem quase 3 anos, né? Você tá ouvindo? Cortou. Vocês Voltou? estão me ouvindo? Ai, voltamos. Voltou. Carregou aí. Tava falando do repolho, até que parte você ouviu? Não, eu vi tudo. É Ouviu? que sempre continuar oferecendo, continuar mostrando, Isso. comendo na frente da É. criança, que é importante Sem manter a forçar. exposição, né? Mas É. sem forçar. E a estratégia, assim, que aqui sempre eu uso, nossa, na maioria, não posso falar sempre, porque aí não funciona, aí você se frustra. Mas na maioria das vezes funciona, é levar para a cozinha mesmo, né? Uhum. Aí, Fabi, você diz pra gente essa faixa etária, quando que pode levar para a cozinha, quais são as atividades aí que a gente pode fazer. Vamos entrar um pouquinho nas Trouxe estratégias, então. algumas coisinhas até para mostrar, tá? Não sei se eu vou conseguir por causa da Ah, câmera, legal, mas vou bacana. tentar. Tá bom, Bom, vamos assim, lá. de 0 a 2 anos é uma fase que a criança é aquele período sensório-motor, né? Que ela tá querendo explorar o mundo, começa a andar, engatinhar, né? Engatinhar antes de andar, quer pegar tudo, quer colocar tudo na boca. Então, eu uso mais atividades sensoriais nessa faixa etária, porque eu acho muito pequeno ainda para levar para a cozinha, mas eu acho que Uhum. eles ainda estão assim aprendendo a nomear, então eu gosto de dar o nome para as frutas, verduras, falar sobre a cor, pega aquele A vermelho. cor. Eu uso muito isso daqui, olha, não sei se dá para vocês verem, dá essa bandeja Ah, aqui, ó, dá pra essa ver, tá? Tem umas bandeja. colheres. E eu acho que assim, a Uhum, melhor coisa são os alimentos. Então, olha, berinjela, eu coloco aqui uhum. dentro vários Eles alimentos inteiros, para que né? eles possam manipular. Daí você pode colocar utensílios de cozinha que eles adoram. Esse aqui tá horrível, mas tudo bem, vou mostrar. Esse aqui é muito usado aqui, Tá essa usado. mesa. Mas para eles poderem pegar, treinar essa coisa do motor também, né? Que eles adoram de Legal, fazer testes, passar, né? Essas bacias aqui são legais, porque você pode colocar vários tipos de alimentos aqui dentro. Feijão, legal. arroz, o macarrão cru, o macarrão cozido. Eles adoram transferir as coisas de uma vasilhinha para outra. Daí você pode usar esses utensílios aqui de cozinha mesmo, olha, que são de plástico, pode colocar na boca, não tem problema. Às Legal. vezes está muito quente, eu falo para coloca água aqui dentro e joga alguns alimentos. Pede para caçar, então agora vamos pescar a berinjela, agora vamos pescar, não sei o que. Nisso eles vão aprendendo, né, o nome, a cor, o formato dos alimentos. Essa fase é bem assim, motor sensorial mesmo. Então não adianta eu Tá. ficar querendo dar lição de moral aqui, né? Lições de nutrição. É mais para saber Aham. identificar mesmo, formato, cheirinho, a Já são cor. coisas que envolvem a criança, então isso que é importante, envolvem no sentido de incentivar a criança a ficar mais perto do alimento. Esse Tocar, é né? a Tocar, cheirar já é tocar, uma forma de cheirar, experimentar o alimento. experimentar. Exatamente. Depois Isso. que ele conseguiu pegar, tocar, cheirar, lamber, para comer fica muito mais É fácil mais depois fácil. disso. Então tem muitas brincadeiras que dá para fazer só com essa bacia e com utensílios de cozinha e o próprio alimento mesmo. Eu vi Legal. uma atividade que essa eu ainda não fiz, mas vou fazer, porque eu adoro seguir uns perfis aqui montessorianos, eles não têm muitas atividades para criança pequena, Também né? gosto. Eu Aham. adoro. Mas ela pegou a abobrinha e passou no esterilizador lá, que fica igual um macarrãozinho, ficou Sim, quadradinho, ficou em palito. Então tinha a mesma abobrinha, mas com vários formatos, para a criança poder explorar legal. ela de várias formas ali, várias De sensações várias diferentes. formas. Então, eu acho que Legal. nesse período são coisas mais simples mesmo. Depois, assim, Uhum. na faixa de 6, né? Dos 2 até os 6, 7 anos,
eles estão num período pré-operatório, isso segundo o Piaget, né? As Uhum. fases de desenvolvimento. E aí eles fazem muita fantasia, né? Eles estão Ai, é uma delícia. representando as É. coisas, aquele simbolismo, a fase do faz de conta. Eu Ai, é gosto de muito contar a gostoso. história com os alimentos, assim, eu acho que é bacana a gente fazer, ler livro. Eu tenho esse daqui é muito legal, tem vários livrinhos para criança, ó. A gente faz Ai, um isso é demais. potezinho, tenta. Aqui ele fala assim, a viagem da berinjela. Ele conta como que se prepara a berinjela em vários lugares do mundo. E daí no final eles falam assim, como que você faria a sua berinjela? Daí eu faço uma receitinha de berinjela. Então, assim, a gente vai agregando Os várias livros coisas. ajudam muito, né? Os livros são muito legais. E nessa fase eles estão desenvolvendo a fala. Então, eles gostam muito de história, contação de história, ler junto. Uhum. É muito bacana. Gosto. Mas eles também são muito curiosos nessa fase, né? Então, assim, eu acho que o aprendizado, ele vem quando tem, assim, é mais efetivo quando é uma vontade intrínseca da A criança, né? motivação interna. Tem uma É. motivação interna para consumir aquele alimento. Então, eu acho que, assim, Uhum. pegar no quesito da curiosidade aguça muito essa É demais. motivação interna Funciona. deles, né? É Funciona. incrível. É. Olha, aqui também, olha, eu faço assim, embrulho alguns alimentos no papel Ah, olha lá que alumínio para legal. ele põe sentado no cadeirão e vamos tentar descobrir primeiro pelo formato, pela textura, pelo cheirinho, até começar a abrir. Aqui é lógico que tem que tomar cuidado com criança muito pequena, porque ele pode Sim. rasgar o papel alumínio e comer. Então, para crianças um pouquinho maiores. Esse daqui também, olha, dá muito certo. Eu fiz essa caixinha aqui, ó, que é uma caixinha reciclável, tá vendo? Papel Ai, que transparente. Eles legal. colocam a mão, não sei se dá para ver, mas a gente. Dá. Eu Dá coloco para ver alimento aqui sim. dentro para eles colocarem a mão pelo tato, tentarem descobrir. Eu coloco, Descobrir o que sente o é. cheirinho, Pelo ou então formato, né? pelo formato. Às vezes, uma vez eu fiz uma atividade que era põe a mão ali dentro para tentar descobrir, era com cacau. E depois desenha o que você acha que tem ali dentro. Gente, saiu cada coisa incrível. Que Teve uma que desenhou legal. Muito. direitinho, muito direitinho, assim, para entender, né, qual que é a imagem daquilo que ele está palpando. Então, e depois Uhum. entra numa brincadeira, é muito legal. Mas olha, se não tiver também a caixa, não precisa fazer uma caixa, mas pegar uma sacolinha assim Uma de sacolinha. sapato, né? E colocar o Uhum. alimento aqui dentro, deixar ele tentar descobrir só pelo tato, sentir o cheirinho, fazer assim, tentar descobrir o que tem aqui dentro. Curiosidade pega muito aí nessa criança. Mas É também é muito uma legal. fase que eles ainda não têm o desenvolvimento do pensamento abstrato. Então, não adianta falar para eles, olha, come o tomate, aqui dentro tem tomate. Eu vou contar para Tá. vocês que estão curiosos. Aqui dentro tem Já tomate. atiçou a curiosidade. É. Aqui eu não conto. Mas não adianta falar, né, que come esse tomate porque ele vai fazer bem para o seu coração. Ou Nossa, você vai não, ter não mais dá. saúde. A criança não tem esse pensamento abstrato até os 7 anos. Ele ainda não consegue ter essa noção de tempo, espaço. Não adianta eu falar sobre, esse aqui é rico em licopeno, antioxidante, vai fazer muito bem para As você. propriedades, Tem né? vitamina, não adianta. Adianta você fazer uma atividade que gere curiosidade nele, vontade de provar aquele alimento, mas fora E eu essa acho que idade não adianta. também retire a pressão que essa criança tem em comer. Então, gente, essa atividade, essas coisas de ir para a cozinha, ou de simplesmente que seja um bebê, sei lá, tô chutando aqui que ele tenha um bebê, né? Já está ali num aninho e pouquinho, não está numa fase seletiva, mas ele está recusando aquele alimento. Você pode sim trazer um alimento inteiro para ele pôr a mão, fazer carinho, brincar com Adoram aquele alimento brincar de com o algum jeito. alimento. Não O é só próprio alimento já brincar. é uma atividade para eles, né? E aí tirar essa pressão que existe durante a refeição. Então, assim, deixa a criança manipular o alimento, brincar, você lê um livro sobre aquele alimento, enfim, fora do ambiente da refeição, não é, Fabi? Para que Sem a dentro, né, pressão. Eu no nunca momento da coloco refeição, pressão para experimentar. Às vezes, não, assim, não a gente deve está existir. fazendo atividade na hora que eu falo, quem quer provar, né? Quem quer conhecer esse alimento? Daí eu ponho no potinho, eu ponho no palitinho.
Daí eu não quero. Eu falo, então eu vou deixar só aqui na sua frente. Se você quiser conversar com ele, se quiser tocar, amassar, ver como é que ele é, E, sentir o cheirinho, é, senão não precisa provar. É igual eu é, falei antes, né? O mais importante não é o resultado, é a experiência que eles é. estão tendo com aquela atividade. É, por aqui melhorou muito quando eu comecei a ensinar o Miguel a experimentar. Então, isso também é legal, porque É. a gente dá o exemplo. Então, eu comecei a fazer assim: eu pegava a fruta, aí eu lambia. Ah, agora a mamãe vai experimentar, deixa eu ver, mas sem oferecer para ele. Lambia. Olha só que legal, fiz um carinho, dei um beijinho. Aí ele ficou me olhando assim, caraca, nossa, no mesmo segundo. Ele pegou a fruta, era uma ameixa. Ameixa ele não é muito de gostar. Nesse dia ele comeu três ameixas. Aí ele foi, lambeu, aí ele deu uma mordidinha, aí ele foi aos poucos, mas eu ensinei, eu mostrei. Não Trata precisava já dos sair pais, né? cortando a fruta e dizendo, tó, né? Come, Agora come um come e fica pedaço. olhando, né? Agora come e Comeu, fica não olhando. comeu, É. mãe? E foi, não foi? E aí é legal você se deliciar. Eu fiquei, gente, caraca, eu fiz assim, caraca, e bati na mesa assim, tá muito gostosa essa ameixa, sabe? Muito Fiz, boa essa, nossa. Tamires. Aí pronto, ele, caraca, aí ele batia, nossa, que ameixa, me copiou. E assim, ele provou a ameixa naquela brincadeira e pediu mais ameixa e gostou. Aí outro dia eu fui oferecer ameixa e ele já não quis. Tudo bem. Então, assim, é passível da gente aceitar, né? A gente precisa só entender e não deixar de incentivar. Eu acho que as famílias não Podia ser que podem ele não estava com desistir vontade dessa da ameixa criança. naquele Não, momento, ele né? comeu a pera. E a gente Ele não tem comeu essa vontade coisa. de comer a mesma coisa ou naquela hora não Exatamente. quer. Isso não quer dizer que não goste, né? Que eu não preciso Exatamente. nunca mais oferecer. Não é porque ele negou É. uma vez que não gosta e que eu nunca mais vou oferecer, né? Não, não é, porque ele já teve contato com aquele alimento, ele já gostou, então é mais fácil a gente resgatar depois uma outra oportunidade para que ele aceite, né, esse alimento. E aí, dentro dessas estratégias também, além de fazer o lúdico, fazer essas atividades que a Fabi falou, é oferecer variedade. Então, você mesmo citou aí, faz abobrinha ralada, faz abobrinha assada, faz abobrinha em quadradinho, faz ela de meia lua, faz espaguete de abobrinha. Então, muda as formas de apresentação e fala para tua criança, olha, mas essa abobrinha, ela tá diferente. Ela tá cortadinha assim, olha que bonitinha. Ou chama a criança para ajudar a preparar, né? E de Então, verdade, nessa fase não um tentar pouquinho cair nessa maior, que vai monotonia. dos 7 aos 11 anos, eu acho já que é mais válida a parte da culinária, que eu acho que é uma fase que Uhum. a criança consegue Eles conseguem fazer muito ajudar. mais coisa dentro da cozinha, né? Nas outras fases dá também para trabalhar a parte da culinária. Mas eu acho que essa fase é a mais bacana, porque eles estão É a aprendendo mais a legal. somar, dividir. Então dá para trabalhar as questões, né, matemáticas da receita. Eles verem o bolo crescer, eles já conseguem ter esse pensamento abstrato junto com o lógico, que veio, que o fermento fez crescer, o que será que fez crescer o bolo, né? Como que isso É, aconteceu? É uma fase que a gente consegue trabalhar vários conceitos dentro da aula de culinária com as crianças. Então, essa fase é. dos 7 aos 11 anos, até um pouquinho antes, tem criança que, né, o desenvolvimento nunca é igual para todas. A gente tem que sempre também Sim, sim. considerar isso, né? Não fazer comparações e porque elas se desenvolvem cada uma no seu ritmo, cada uma é um serzinho único que vai se desenvolver conforme tem que ser, É, né? Mas além é. disso, nessa fase aí dos 7 aos 11 anos, eles por ter essa tá trabalhando muito essa questão do pensamento abstrato junto com o lógico, eles gostam muito de jogo. Muito, muito, muito. Eles são muito competitivos, adoram jogos. Então, daí eu também tenho alguns. E construir o próprio brinquedo também. Ai, sempre que Ah, eu também faço é é um legal. sucesso. Eu vou mostrar um aqui, peraí. Eles Esse daqui, ó, a gostam. gente fez com coisa reciclável, tá vendo? É um Ah, que copinho, gracinha. você imprime o peixinho, a gente colou. Aqui é um clipes. É lentilha? É lentilha. Esse daqui Ah, foi um trabalho com a lentilha. lentilha. Daí a gente fez o palitinho, ó, o coisinho para pescar, tá vendo? Então trabalhava a coordenação Que motora legal. e eles tinham Muito contato bacana. também com a lentilha. Depois é lógico, né, que tinha lentilha lá para quem teve curiosidade de saber como é que fica fria, como é que fica quente. Fiz sopa de lentilha e Legal. salada de lentilha. A gente plantou a lentilha também, que é bacana a Olha, que gente legal. ver da onde vem, né? Às vezes eles Da não têm onde a mínima vem? noção.
Isso ajuda na aceitação também. Eu, Legal. às vezes eu faço o álbum do alimento, assim, o álbum de família do alimento. Daí, essa aqui é a couve-flor. Tem uma irmã roxa, tem uma irmã amarela, tem uma irmã não sei que cor. Ela nasceu onde? Legal. Daí eu mostro o sítio. E sabe quem é a prima distante? A couve. Daí mostra a foto da couve. Eles adoram começar, né, a fazer essas Isso associações. ajuda muito, né? Você dizer, por exemplo, olha, a batatinha ela é parecida com a cenoura, né? Ela de textura, de sabor, né? Porque aí às vezes a criança Essas pensa em pontes algo que ela já cognitivas, gosta. né? São as fontes. Isso também Uhum. funciona bastante aqui. Agora, o que fazer com um bebezinho menor, por exemplo? Nossa, coisas tão simples, por exemplo, você pode abrir uma mão, né, Fabi, na frente do bebezinho de um aninho e pouquinho, né? Que às vezes não aceita bem uma mão, deixa ele passar a mãozinha na sementinha, faz um suspense, o que será que tem dentro, né? Às vezes Uhum. até a sementinha da maçã, né, ou da própria da uva, né, também, se você for tirar. Enfim, tudo que tiver sementinha, você aguça, né, a curiosidade da criança para saber o que tem dentro. A Deixar pitaia é uma fruta explorar bem legal, mesmo, né? Botar a mão, explorar né? o Tocar. alimento, deixa tocar. Então, assim, tudo bem, não pode levar esse bebê para a cozinha, mas ele pode sim ficar ali diante de um pé de alface, por exemplo, passando a aguinha, te ajudando a lavar. Um bebê que tem um aninho e pouquinho, ele já se, às vezes que até anda, né? Ele já se firma em pé, né? Então, ele já tem uma certa sustentabilidade aqui. E aí ele pode conseguir manejar alguns alimentos, até às vezes a casca de algum alimento que você descascou, ele viu você descascando, ele pode observar, né, Fabi? Ele não precisa pegar uma faca e picar junto com você, mas ele pode estar ali junto, Então vai né? ser E legal isso, isso. e isso já é um momento de conexão com o cuidador, com a mãe, que traz uma memória positiva, um sentimento positivo ali com relação àquele alimento. Isso também ajuda nessa fase, né? Assim como tem a parte das memórias negativas que fazem, né? Ficam no inconsciente e voltam de uma maneira ruim, tem a parte da memória positiva, né? Que vai trazer, vai ser bom, não vai às vezes até Vai pelo resgatar contrário. isso. É. Vai lembrar que aquele É. foi um momento legal, que estava com a mamãe, que estava, né, se conectando ali. Então, vale muito a pena Eu separar um acho que esses tempinho para são ter esses momentos juntos, né? eu acho que essas são as coisas que mais funcionam, assim, esse envolvimento da criança no processo, através de atividade, através de ir na feira. É. Nossa, levar a criança, né, na feira. Eu gosto da feira porque é só fruta, verduras e legumes, né? A gente não tem aquelas outras distrações que um supermercado tem. É. Então, assim, tira aquela pressão da criança em provar. O feirante está lá gritando, falando o nome das frutas, né? Às vezes até eu E te oferecendo oferecendo e frutas a feira inteira. Você oferecendo. come muito a Aí feira você já inteira aquela pega. fruta. É. Então, é um ambiente muito legal para essa criança seletiva. Então, idas à feira ajuda bastante. E levar à cozinha também. E dar mais autonomia, né? A gente não falou dessa questão da autonomia. Da criança se alimentar sozinha, dela fazer sozinha, dela aprender, né, a utilizar os talheres. Então, a gente Fazer tem o aí seu os talheres a prato, partir de um né? aninho, fazer o seu prato, se servir. A partir de um ano que o bebê começa a manejar melhor, né, os talheres aí. Mas eu ainda vejo crianças de 3, 4, 5 anos que são alimentadas pelos pais. Você vê, Fabi, né, na boca. Né? Então, cuidar disso também, né? Eu acho que a autonomia traz a motivação intrínseca que a gente falou É. aqui, da criança também escolher o que ela quer ali dentro do prato, né? E ela pode ter essa autonomia, né? A divisão de responsabilidades faz parte esse requisito também de escolha. O que mais? Variar a forma de preparo, as atividades lúdicas e a diminuição da expectativa aí da família, que a gente falou também bastante, né? Sim. Bom, acho que deu Eu para acho falar que é, bastante sobre o assunto, né? Nesse tempinho aí que a gente teve. é, eu acho que é isso. Ó, tem uns minutos, uns 10 minutos aí. Será que o pessoal fez alguma pergunta? E aí, se Não alguém vi. quiser fazer mais, Deixa eu vamos ver. dando uma olhadinha aqui. Tem um menino de 2 anos que está bem seletivo. Percebo que cada vez que ele restringe,
Mais Cada vez restringe do mais que ele restringe o que aceita. Acho que a aceita. gente deu É, várias estratégias aí para ela poder trabalhar essa seletividade, que pode ser uma coisa transitória, né? Por vários motivos. gente. A Jay tá com uma criança de 2 anos no auge da autonomia, né? Aí a gente tem um termo que a gente não falou aqui, mas é um termo que chama neofobia alimentar. Então, é o medo do alimento novo, né? Então, tem medo, é fobia, né? E a gente E nessa precisa fase entender isso e também, acolher esse sentimento essa fase também ele tem, quer valer o não dele, né? A criança tá muito, também. tudo é não, 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 é não para roupa, é não para comida, é não para o que você quer que ele faça, não para aquilo. Ele aprende o Quer poder do não demonstrar. com 2 anos. Então tudo é não, tudo que você falar é não. Tem que ter muita É, sabedoria, paciência, empatia pra, para poder passar por essa é. fase beleza. Eu acho que o que ajuda muito é você não abrir a pergunta para receber o não. Por exemplo, filho, você quer esse? Não, né? Sempre vai ser Então, um ele vai não, falar né, não. Dani? Você tá E aí nessa você vai fase, falar, né? eu vou fazer o quê? Ele não quer. Mas talvez se você faz uma pergunta diferente, né? Vamos descobrir se essa maçãzinha tá docinha? Vamos descobrir que sabor que tá essa maçã hoje, né? Ou você pode até dar as opções, né? Você quer hoje a uva ou a banana, né? Você Escolhas restringir, limitadas, né? porque aí você dá uma escolha diferente. Ou você simplesmente começa a comer dessa forma que eu falei. Ai, que delícia que tá isso aqui. Nossa, olha, nossa, tá muito gostoso, né? E aí você pergunta se a criança quer sentir o cheirinho, se ela quer tocar, não se ela quer comer, né? Mudar um pouco a forma de se comunicar com o seu filho. E 2 aninhos já dá para levar para a cozinha, já dá para ajudar a lavar um alface, pegar Ou um, deixar sei lá, vai fazer brincando um ali bolo, com uma aquela, torta. com essa daqui, né? Com aqueles utensílios ali, eles adoram, deixa eles ali do lado, com a bacia que tá com alimento, Isso, com água dentro e com as pinças, com os utensílios ali, que eles amam mexer em utensílios, fica ali, fica. para se envolver mais. É, sim. A bolsa É, de boca tá ali também falando com a gente. Você tem que vir fazer com a gente live. Adoro o perfil dela também. quem que é? A Bolsinhos de Boca. Ah, a Lorena, eu já fiz. A Ela, Lorena é uma você já graça. fez? A gente Ai, fez live sobre eu acho açúcar. que quando as pessoas assim têm o mesmo perfil assim, né, de trabalho, a gente acaba se A unindo, gente se né? encontra. A gente A se gente se encontra por encontra. aqui. Eu adoro É os muito posts gostoso. dela, adoro ela mostrando com a família assim, tudo que a gente fala aqui, ela faz lá na prática, né? Acho Ela é incrível, demais. incrível. É Ah, então tá isso. bom, né? Bom, Acho teve que só uma pergunta, acho que então foi esclarecedor, mas aí a gente fica à disposição se tiverem mais perguntas, se quiserem me enviar por direct, eu respondo, tá bom? Nossa, gostei muito de ter feito essa live com você, eu espero muito que ajude também o pessoal aí. eu também. A E gente que a faz mais gente se vê coisas mais, juntas. Sim, com tá bom? certeza. Obrigada, viu, Vamos pelo marcar convite, sim. Tamires. Eu que agradeço. Obrigada a todo Beijo mundo para que todos. Bom esteve final de presente. semana. É Aproveitem isso para aí. fazer muitos programas juntos com a criançada aí, Vão para a né? cozinha, que vale a pena. Vão se conectar Mesmo. com os pequenos. Beijo, gente. Beijo. Tchau.